Provérbios capítulo 22, versículo de número 6, diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A pergunta é, Provérbios 22, 6 promete que se eu, como pai ou como responsável, dedicar meus filhos ao Senhor, eles nunca se desviarão de Deus? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É isso que está dizendo aqui. É uma promessa de que se eu educar meus filhos, minhas filhas, no caminho do Senhor, elas nunca se desviarão dele. Bem, não é o que está dizendo dito aqui. Por quê? Porque não é uma promessa aqui. Provérbios 22, 6 não é uma promessa, é um princípio. Provérbios 22, 6 estabelece um princípio. Há muitos princípios nesse capítulo 22 de Provérbios. Você observa que são princípios que estão sendo dados aqui de uma maneira um tanto isolada, não é? Um após o outro, tratando de várias situações diversas. Por exemplo, versículo 1, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Sim, esse é um princípio. O princípio do versículo 2, o rico e o pobre se encontram. A todos o Senhor os fez. Sim, vão se encontrar de muitas maneiras, o rico e o pobre, no túmulo. Todos morrem, vão para baixo da terra. Todos precisam esperar pela vacina da Covid. Não há um método para o rico e outro para o pobre. Nós nos encontramos nessas situações. E há outras coisas. Espinhos e laços, versículo 5. Há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Um princípio. E há outro princípio aqui que pode ser lido da seguinte maneira, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A maneira como você educa uma criança, muito provavelmente será mantida esses princípios pela criança, mesmo quando ela estiver velhinho. De maneira que você observa uma pessoa, às vezes com 80 anos, 90 anos, lá na vida adulta, e ela continua a trazer percepções de vida, cosmogonias, ideias, princípios que aprendeu lá na infância. Seja lutando contra esses princípios, vivendo, atitudes, etc, etc. É um princípio aqui, não uma promessa. Mas que pode ser aplicado de muitas maneiras. Se você ensinar uma criança nos caminhos do Senhor, muito do ensino permanecerá com ela, ainda embora o mundo a atraia lá na frente. Ainda embora o mundo a afaste, muitos princípios permanecerão ali. É muito provável, não é? Que aquilo que é colocado ali, bom ou mal, permaneça com a pessoa por toda a jornada da sua vida. Ou seja, é um princípio que é dado aqui. Salomão está dizendo, como nos demais princípios, não é? Aquele que anda com pessoas erradas provavelmente irá buscar o caminho errado. Diga com quem tu andas, direi com quem tu és. Aquilo que uma pessoa aprende na infância provavelmente fica com ela pelo resto da vida. Essa é a ideia desse provérbio. Assim, um provérbio pode ser aplicado positivamente ou negativamente. Um mau exemplo pode permanecer com a pessoa por muito tempo, a menos que Deus interfira, não é, lá na frente e liberte essa pessoa. Mas esse é o princípio. No entanto, Provérbios 22, 6 também me lembra o quanto nós, pais e nossos filhos, podemos falhar, não é? Sim, porque nós podemos dar um mau exemplo, ensinar a criança um caminho errado. Porque o texto não está dizendo o caminho certo ou errado, o caminho que deve andar. Em outras palavras, você ensina o caminho, você traça a diretriz, você corta um trieiro na moita da vida, na floresta da vida para essa criança e diz, vai por esse caminho aqui. Ela segue por ele. Se for um caminho para o buraco, talvez venha cair lá na frente. Ou seja, esse texto também me ensina, me lembra, que nós podemos falhar também no ensino dos nossos filhos, por melhor que nós tentemos. E é por isso que nós nos regozijamos com o Evangelho, meus irmãos. Porque o Evangelho ele pode intervir em minhas próprias falhas e corrigir o meu erro e lidar com o coração duro de nossos filhos. Porque Deus em Cristo torna vivo mortos em pecados. Uma pessoa foi ensinada o mau caminho a seguir desde cedo por um pai, por uma mãe, por um irmão, se descambou por um caminho de morte, achando que era um caminho de vida. Pai estava lhe dando um caminho que achava que era um caminho de vida, de sucesso, de favor,
mas desembocou em caminhos de morte. Mas o Evangelho pode resgatar essa pessoa no meio do caminho. É por isso que nós nos regozijamos no Evangelho, que intervém em nossas próprias falhas como pais e no coração duro dos filhos, porque Deus em Cristo, pelo Evangelho, aviva o morto, perdoa o pecado de quem confessa, 1 João 1,9, Efésios 2, 4-6, e vence a velha criação, transformando a velha criação em uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Assim o Evangelho ele vence. Bem, deixe-me concluir. Salvação, meus irmãos, é uma obra de regeneração. É uma obra do alto, é uma obra de Deus, não é uma obra da cultura, do cultivo dos pais, da criação. Nós lembramos sobre o problema do pecado humano, não é? É trazido do berço. Assim, a tendência do homem é o pecado. Então alguém poderia dizer o seguinte: qual é a vantagem então de criar uma pessoa nos princípios de Deus, no temor do Senhor? Alguém poderia desesperar, não é? Aí vem a palavra de Deus e diz muito, como Paulo dizendo: qual é a vantagem então de ser um judeu, se diante de Deus não há judeu, não há grego, livre, nem escravo? Porque o Evangelho está perpassando essas estruturas. Qual é a vantagem? Paulo responde: muita, porque dos judeus é a lei, os profetas, os princípios. Qual é a vantagem de criar a criança no caminho do Senhor, crescer num lar evangélico, numa família que teme ao Senhor? Que essa criança vai ser protegida com um escudo pelo temor a Deus. Os princípios de Deus irão ajudar ela a refrear o seu pé do erro. E na hora que ela identificar o erro com os princípios que ela recebeu da palavra de Deus, ela vai dizer: eu não quero isso para mim. Isso vai me destruir. Isso irá proteger a criança em muitos sentidos. Assim, há imensa vantagem. Mas o que o Provérbios está dizendo aqui, Provérbios 22:6, não é uma promessa, é um princípio. É um princípio. A maneira como a criança é ensinada, muito provavelmente, permanecerá nela por toda a vida até no final. Se nós as ensinamos o temor do Senhor, é muito provável que na infância, na juventude, na vida solteira, sozinho, em casa, na universidade, no casamento, ela mantenha princípios de temor a Deus, de respeito ao próximo, as duas tábuas da lei. Respeito por Deus, respeito pelo próximo. Ela siga nisso. Mas não é promessa de que ela não vai abandonar os caminhos do Senhor, porque é um coração contaminado, uma natureza não regenerada ali dentro. Mas graças a Deus pelo Evangelho, que nós não trazemos apenas o princípio de temor ao Senhor, mas nós trazemos o princípio de temor ao Senhor, que é o Evangelho, para que a criança busque o Senhor para a salvação.